Você já parou para pensar por que o Flamengo é chamado de malvadão? Não é só zoeira, não é só música. E definitivamente não é só futebol. Esse apelido nasceu no meio do caos, cresceu na provocação e virou a identidade da maior torcida do Brasil. Hoje você vai entender como o Flamengo virou o malvadão e por que esse nome grudou de vez. Gostando ou não, existe uma verdade no futebol brasileiro. Quando o Flamengo entra em campo, tudo gira em torno dele. Se ganha, é exagero da mídia. Se perde, vira manchete nacional. Se toma uma decisão, incomoda muita gente. E foi exatamente nesse cenário de protagonismo absoluto que nasceu o apelido Malvadão. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco e olhar para além das quatro linhas. O Flamengo não ocupa apenas os noticiários esportivos. Ele ocupa um espaço na cultura, na conversa do dia a dia. É um clube que transborda o campo de jogo, cada movimento é analisado, cada vitória é celebrada com uma intensidade diferente. E cada derrota é tratada como uma crise nacional. Essa centralidade, essa capacidade de estar sempre no olho do furacão, que preparou o terreno para que um simples apelido se tornasse algo muito maior. E tudo começa fora do futebol. Lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a Mick Jenny lança um funk que explode e viraliza nas ruas, nos bailes e na internet. A batida era contagiante e o refrão pegajoso. Chama o teu vulgo malvadão. Rapidamente a música cai no gosto popular. A gíria malvadão passa a significar alguém ponente, dominante, autoconfiante, que não pede licença para chegar e faz o que quer. Alguém que impõe respeito. E adivinha só quem, naquele exato momento, tinha todas essas características dentro de campo? O Flamengo, a conexão foi quase instantânea, natural. A cultura da rua encontrou no futebol a sua representação perfeita. A ponte entre a música e o estádio foi construída pela voz de um narrador. Durante as transmissões esportivas do antigo canal Fox Sports, o narrador João Guilherme, hoje na Disney, começou a usar o termo de forma espontânea. Não era algo planejado, não foi uma reunião de marketing. Era quase um apelido que saía no impulso, na emoção do jogo. O Flamengo daquela época jogava de forma ofensiva, pressionava o tempo todo, atropelava os adversários e o narrador soltava no microfone: lá vem o Flamengo, o malvadão. A frase, dita com aquela energia, caiu como uma luva. E o que acontece quando algo assim cai na internet? Vira meme, vira bordão, vira hino. A torcida abraçou na hora e a mídia fez o resto, espalhando o apelido para todos os cantos do Brasil. Mas o apelido não colou por acaso. Não foi só pela música ou pela narração. O time em campo fazia jus à fama. Naquele período, o Flamengo era uma máquina. Tinha um futebol agressivo, de posse de bola e ataque constante. Um elenco estrelado, com jogadores decisivos em todas as posições. Acumulava vitórias marcantes, goleadas, viradas históricas, conquistava títulos importantes, um atrás do outro. E, principalmente, demonstrava um domínio impressionante nos jogos grandes, nos clássicos. Nas decisões, era o tipo de time que entrava em campo e fazia o adversário se preocupar, antes mesmo do apito inicial. A sensação era de que o Flamengo não pedia licença para vencer. O malvadão não pedia permissão. O malvadão chegava e impunha respeito através do seu futebol. Porém, existe um detalhe crucial que muita gente esquece ou prefere não lembrar. O apelido malvadão também nasceu da ironia e da crítica. Durante o período mais duro da pandemia, o Flamengo foi duramente criticado por decisões da sua diretoria relacionadas à retomada do futebol. O clube defendeu a volta aos treinos antes dos outros, pressionou pelo retorno dos jogos. Essa postura foi vista por muitos como insensível, como se o clube estivesse colocando o futebol acima de tudo. A mídia criticava pesadamente. Torcedores rivais apontavam o dedo. O Flamengo virou o vilão da história. E a torcida, acostumada a ser alvo, fez o que sempre soube fazer de melhor, transformou a crítica em deboche, em escudo. A lógica era simples. Tudo é culpa do Flamengo. Se algo deu errado no país, a culpa é do Flamengo? Então pronto. Já que somos os vilões, vamos assumir, nós somos o malvadão. E foi ali, na união contra a crítica,
que o apelido foi assumido com orgulho e um sorriso no rosto. O que era provocação de rivais e crítica da mídia virou identidade. A torcida começou a cantar nas arquibancadas, começou a zoar nas redes sociais, a postar fotos e vídeos, a repetir o bordão à exaustão, Mengão Malvadão, virou um grito de guerra. E quando a própria torcida, a maior do mundo, assume um apelido com tanta força, não tem mais volta. Acabou. O Malvadão deixou de ser uma ofensa para se tornar um símbolo de protagonismo, de confiança, de grandeza e, claro, de uma provocação saudável, aquela pimentinha que faz o futebol ser tão apaixonante. A torcida pegou o limão que lhe deram e fez a limonada mais debochada do Brasil. O apelido se tornou tão forte que começou a gerar variações, como um legado. E a mais famosa delas é, sem dúvida, Malvadeza, diretamente ligada a um dos maiores talentos revelados pelo clube nos últimos tempos, Vinícius Júnior. Cria do Ninho do Urubu, Vini Júnior personificava essa ideia. Velocidade absurda. Dribles desconcertantes que humilhavam os adversários. Uma ousadia de quem parecia não sentir a pressão. Se o time era um malvadão, suas crias talentosas e abusadas eram a malvadeza em campo. A ideia se expandiu. O Flamengo era o malvadão, o time imponente e seus talentos individuais, aqueles que decidiam jogos com lances de pura genialidade, eram a malvadeza. Então hoje, quando alguém chama o Flamengo de malvadão, não está falando apenas do time que está em campo. Está falando sobre todo o ecossistema que envolve o clube. Está falando sobre impacto cultural, sobre presença constante na mídia, sobre uma história de glórias e polêmicas, e sobre o peso de uma camisa que arrasta multidões. O Malvadão não é um time que pede desculpas por ser grande, por ser rico, por vencer. Ele entra em campo, joga o seu futebol e, ganhando ou perdendo, deixa o resto falar, porque no fim das contas, falarão de qualquer jeito. E você? O que você acha? O apelido Malvadão realmente representa a alma do Flamengo? Ou é só mais uma provocação que a torcida transformou em orgulho? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Valeu, nação!